Bom, eu deixei preparado também uma série de mensagens, né, para esse mês, e eu vou só dar a introdução, e o Dudu e o outro Dudu, o Júnior e o Emerick, eles vão dar a sequência nas mensagens. Nós acabamos de receber, ou de participar, do lançamento de um livro chamado O Conhecimento do Santo. Esse é um clássico de um cara chamado A.W. Tozer. Ele é um dos grandes escritores do século passado. E esse livro ele é muito especial e ele vai ser a base para o nosso próximo mês e meio, né, de mensagens. Nós vamos tentar compilar em uma mensagem aqui de meia hora, 40 minutos, 3 atributos de Deus diferentes, para a gente pensar 10 minutinhos sobre eles e a gente expandir a nossa compreensão nas igrejas da cidade, nos grupos pequenos. E hoje eu vou dar a introdução a respeito do conhecimento de Deus, para que no domingo que vem a gente já entre nos atributos em si, mas com um pouco de fundamento. Tudo bem? Na saída, a gente tem ali uma mesa especial, né, com os livros, o conhecimento de Deus. Se você adquirir ele, eu acho que isso vai ser de grande benefício para você, porque cada ponto, cada atributo de Deus, vale a pena você ler, esperar e aguardar e pensar a respeito disso. Bom, para a gente poder falar sobre conhecimento de Deus, ou introduzir o assunto do conhecimento de Deus, no outro ano nós fizemos uma série de mensagens também sobre as excelências de Cristo, e hoje nós falamos a respeito de características de Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito do conhecimento do santo, ou características a respeito de Deus, da divindade. O livro, ele começa já com uma afirmação que eu queria trazer para vocês, que é a seguinte: Deus, ele é o assunto mais importante que uma pessoa pode pensar. Deus é o assunto mais importante que uma pessoa pode saber, ou qualquer coisa que você acha interessante, qualquer coisa que seja valoroso para você gastar tempo pensando, Deus é o assunto mais importante de todos. Porque aquilo que vem na sua mente, quando nós pensamos em quem Deus é a coisa mais importante a respeito de nós também. Quando você para pensar quem Deus é para você, a resposta que vem na sua cabeça, ela é a coisa mais importante que você pode saber sobre você mesmo. Porque o que você pensa sobre Deus define como você vive a vida, como você se relaciona com as pessoas, como você toma decisões. O que você pensa a respeito de Deus revela qual vai ser a qualidade do seu futuro e determina também se você vai ter sucesso ou não na sua vida, simplesmente pelo fato de você ter uma boa opinião a respeito de Deus, uma opinião sólida a respeito de Deus. Se eu estivesse te perguntando, e se eu te desse a oportunidade de responder, eu queria que você pensasse por 30 segundos, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você não precisa me responder, mas você precisa ter essa resposta para você. Quem é Deus para você? Provavelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça determina muito a respeito de como a sua vida está indo. Determina como você se relaciona com Ele e como você administra as questões importantes da sua vida. Mas se é importante você ter uma opinião sobre Deus, é importante também a gente saber o que a igreja pensa sobre Deus. O que será que a igreja hoje pensa sobre Deus? Obviamente, nós vimos através da política, né, ou da discussão das eleições,
que mesmo dentro da igreja, ou mesmo dentro do corpo de Cristo, pessoas têm opiniões totalmente divergentes a respeito de como o Brasil deve ser administrado. Tudo bem. Mas dentro da igreja, o que nós pensamos sobre Deus? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dos nossos líderes quando eles pensam sobre Deus? Por que essa pergunta é importante? Porque hoje em dia nós estamos lidando com uma geração ou um grupo de pessoas que, quando você conversa, a gente está no mesmo lugar, igreja, mas às vezes parece que a gente serve deuses diferentes. É ou não é? Cara, não é possível que você pense isso a respeito da vida. Não é possível que você administre o seu tempo, as suas finanças, as suas emoções desse jeito. Não é possível que você tome decisões desse jeito sem levar em consideração o que Deus pensa. Não é possível que dentro da família das pessoas que vêm no domingo para levantar a mão e cantar para Deus, existam tamanha divergências de compreensão sobre quem Ele é. E a minha resposta para isso não é que nós não podemos perceber Deus de forma diferente. A minha resposta é que as pessoas projetam em Deus imagens religiosas, palavras bonitas, pessoas ideais, ou ideias ou conceitos sobre Deus, que na verdade não tem nada a ver com Deus. E aí as pessoas se relacionam com um ser que elas criaram, a partir da sua criatividade, daquilo que eles projetam em Deus. Só que, quando Deus fala com Israel, Ele fala: ouve Israel, o seu Deus é um só. Ele fala: Shema Israel, o seu Deus é um só. Nós precisamos ter o nosso pensamento, voltado para conhecer Deus, nos termos de Deus. Esse é uma questão que talvez você entenda melhor quando eu te falar um outro exemplo. O meu exemplo é o seguinte: o que é amor? O que é amor? Se você perguntar na rua o que é amor, você vai ouvir definições filosóficas, você vai ouvir definições sexuais, você vai ouvir definições absurdas, você vai ouvir definições abstratas, e você vai ouvir até mesmo a negação dessa ideia, onde pessoas não acreditam que o amor exista. É ou não é? Até aqui mesmo, se a gente fizesse uma enquete, o que é amor, nós não chegaríamos numa definição comum, a não ser pela indução. Da mesma forma, é a pessoa de Deus, quem Deus é. Quando nós paramos para pensar quem Deus é, por nós não pensarmos a respeito de quem Ele é e dos atributos que Ele usa para revelar-se para nós, as pessoas elas se relacionam com o Deus que elas inventaram. É um Deus que eles conseguem lidar com a sua consciência. Não é o mesmo Deus que se revelou nas Escrituras, mas é um Deus que negocia alguns valores de vez em quando, que é complacente ou largo, nas concessões, e um Deus que sempre dá para encaixar naquilo que a gente gostaria que Ele fosse. E nós vamos descobrir que Deus não é assim. Deus não é uma ideia que nós podemos projetar nele aquilo que nós preferimos. Ideias, imagens, opiniões, pessoas. Já parou para pensar?
que as pessoas projetam o seu pai natural em Deus, as pessoas projetam a sua mãe em Deus, as pessoas projetam algum herói em Deus, e essa é a compreensão, ou a forma que elas usam para compreender quem Deus é, mas nós precisamos chegar num consenso a respeito de quem Deus é. Essa é a pergunta mais importante que a nossa mente deve gerar em torno dela. Dessa pergunta depende o nosso futuro e o nosso sucesso. Porque se você criar um Deus onde não inclui a sua santidade, a sua pureza, a sua separação de todas as outras coisas, se você criar um Deus que dá para negociar a sua sexualidade, né? Se você criar um Deus que dá para negociar o jeito que você faz negócios, infelizmente esse não é Deus, você está lidando com uma ideia de Deus. E disso depende o seu futuro e o seu sucesso. Essa questão ela é tão importante, porque Deus vai ser mais ou menos adorado conforme aquilo que nós pensamos e achamos sobre Ele. Deus vai ser menos estimado ou valorizado conforme nós pensamos sobre Ele. Deus vai ser menos ou mais obedecido. A sua palavra vai ter mais valor ou não, dependendo do que a gente pensa sobre Deus. E Deus vai ser mais ou menos temido, dependendo do conceito que nós temos sobre Ele. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que você acha que na nossa geração Deus é uma figura relativa? E por que o conceito sobre Ele é cada vez menor? A compreensão e a definição sobre quem Ele é menor, e a relativação dos seus valores é cada vez menor. Por que as pessoas, elas vêm numa igreja no domingo de noite e elas não têm nenhum peso na consciência de viver de segunda a sábado como se Deus não existisse, mas domingo elas estão aqui? As pessoas vivem e fazem o que desejam, governam a sua própria vida ou são governados pelos seus próprios apetites e desejos e não levam em consideração quem Deus é. E elas dormem tranquilamente, achando que Deus está tudo bem com isso. Quantos anos nós já não passamos enganados, achando que a nossa vida estava em ordem, enquanto, na verdade, nós não fazíamos ideia de como Deus gostaria de ordenar a nossa vida. Por quê? Porque o conceito de Deus caiu. O conceito de Deus foi baixando o nível, foi baixando o preço. Seguir Deus ficou muito mais barato. Você não precisa mais fazer um monte de coisa. E a gente acha que isso foi vencer a religiosidade. Eu chamo isso de, na verdade, baixar o nível da compreensão a respeito de quem Deus é. Porque se Deus não é digno do seu tempo, das suas finanças, do seu esforço e da sua vontade sendo ofertada como um sacrifício, na verdade, nós não temos compreensão sobre quem Deus é. O conceito sobre Deus caiu por causa do esforço de facilitar as pessoas entenderem quem Deus é. E isso é, por um lado, muito bom, mas isso nunca pode também, o conceito sobre Deus nunca pode diminuir também o valor sobre Deus. Entender Deus precisa ser mais simples, mas valorizar a Deus precisa ser sempre caro e estimado. Esse é um conceito importante. Bom, uma outra coisa que acontece quando nós não temos uma resposta clara sobre quem Deus é que nós nos tornamos idólatras.
Sabia que você não precisa se ajoelhar diante de uma imagem para ser idólatra? Sabia que você pode ser muito mais idólatra do que uma pessoa que se ajoelha diante de uma imagem? Uma pessoa que adora um Deus de pedra ou um Deus de pau, que confia numa estátua, pode ser muito mais, ou pode ser muito menos idólatra no seu coração do que nós, porque o que libera a idolatria é pensar ou acreditar sobre Deus algo que é menos do que Ele é. Quando você acha que Deus é menos do que Ele é, você está pensando em outra coisa que não é Deus. Automaticamente você está adorando outra coisa que não é Deus. Ideias erradas sobre Deus formam um Deus irreal e fazem de nós idólatras. A idolatria não é quando você vai lá e ajoelha diante de uma imagem. A idolatria é quando você pensa errado sobre Deus e você acha que aquilo ali é Deus. Quando você pensa menos, ou dá menos valor, ou atribui menos valor para Deus, isso pode conduzir a gente para um nível de idolatria moderno, né? Onde a gente não está mais sacrificando nem ajoelhando diante de nada, mas nós estamos pensando de forma aquém ou inadequada sobre quem Deus é. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Idolatria é muito sério, porque a idolatria, ela começa com uma ideia e que vai gerar um estilo de vida e que vai gerar em nós toda uma maneira de viver, né? E tudo isso começa com um pensamento ou uma ideia aquém sobre quem Deus é. Bom, essa é só a introdução que nós precisamos questionar em nós. E a minha ideia é que você esteja pensando assim: meu Deus, será que eu sei quem Deus é? Deus, será que é para você que eu estou orando? Deus, será que eu tive realmente um encontro contigo? Deus, eu preciso te conhecer de verdade. Eu preciso me relacionar com você nos seus termos. Eu preciso experimentar quem você é, não por causa da imagem ou da ideia que eu projeto em você, mas eu preciso me relacionar com você à medida com as características ou atributos que você se revelou para mim. Beleza, com isso, eu quero fazer uma outra afirmação. Deus é incompreensível. Não dá para você pegar e falar, Deus é assim. Deus é assado. Por isso que as pessoas, antigamente, quando elas iam criar os seus ídolos, elas faziam tipo um leão com asa e cabeça de não sei o que, de homem. Por quê? Porque eles estavam tentando projetar em algo que eles confiavam, algo que eles entendiam a respeito de Deus. Está vendo como não pensar claramente a respeito de Deus faz com que a gente projete a nossa confiança em algo que é mutante? Um bicho que é metade uma coisa, metade outra coisa, mas na verdade tem uma cabeça de outra coisa. Muitas vezes o Deus que nós estamos nos relacionando é a mutação de um monte de coisa que a gente acredita. Porque a maioria de nós temos uma formação espiritual, ou católica, ou protestante, mas nós também experimentamos um pouco de misticismo através da televisão, ou através de um parente, ou através de algum tipo de experiência que a gente viu, onde, né, alguma coisa mística e sobrenatural também fazia parte da nossa fé, né? Nós também temos, nas nossas origens, como nação, né, outras linhas de religião, né? Ou o espiritismo, ou a feitiçaria, ou a macumbaria. Tudo isso faz parte da maneira como a gente pensa. Mas às vezes a gente nem imagina que a gente pegou uma coisa de outra emprestado. Nós precisamos realmente redefinir
quem Deus é, mas Deus é incompreensível. Deus é incompreensível. Se você não souber responder quem Deus é, vai ficar uma outra pergunta vaga na sua cabeça, que é como Deus é. Como Deus é? Deus não é como nada. Deus é parecido, ou Ele se deixa conhecer, mais ou menos. Nós podemos entender quem Ele é através de algum exemplo que Ele pode dar. Por exemplo, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. O homem define quem Deus é? Não. O homem é tipo um jeito de explicar como Deus é. Porque Deus, ele não pode deixar de ser único quando Ele faz uma criatura semelhante a Ele. E a semelhança que nós temos dá-nos um pouco de inspiração ou de compreensão sobre quem Ele é. Nós não devemos reduzi-lo à nossa humanidade, mas nós devemos ver que pela nossa humanidade, Deus está tentando revelar características sobre quem Ele é. Deus é incompreensível se você quiser definir quem Ele é, mas Deus é compreensível à medida que nós conhecemos os atributos que Ele revela sobre si mesmo. Por exemplo, Isaías capítulo 2, ou capítulo 6, versículo 3. Isaías vê Deus, ele não descreve como Deus é, mas ele fala o que as pessoas que estão ao redor do trono dele estão falando. Os anjos estão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos entender que Deus é santo. Mas Deus não é santo. Deus é santo, santo, santo. Ele é infinitamente digno de admiração. Ele é infinitamente digno de que nós contemplemos a sua santidade e nunca deixemos a nossa admiração por quem Ele é deixar de existir. A santidade de Deus é algo, por exemplo, que Ele revela para nós. Deus não é santo porque Ele não peca, porque não existe essa possibilidade para Ele. Às vezes a gente acha que a gente é santo porque a gente não pecou, mas o pecado não vem ao caso com relação a Deus. Deus é santo de maneira que nós não conseguimos compreender o quão glorioso Ele é, ou o quão feliz Ele é, ou o quão completo Ele é, o quão majestoso Ele é. A santidade dele não tem a ver com o fato dele não pecar ou dele resistir ao pecado. Tem a ver com a separação dele acima de qualquer outro ser, acima de qualquer outra coisa que exista. Deus está acima. Então, Deus é incompreensível, mas os atributos que Ele permite a gente olhar nele, ou os atributos que Ele revela para nós, é possível a gente começar a compreender mais sobre Ele. Vamos conseguir esgotar essa conversa? Absolutamente não. Porque Deus é infinito. Então, absolutamente é impossível você administrar todas as suas características e colocar isso organizado numa lista. Mas aquilo que dá, nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. O que mais que Deus revelou a respeito de si mesmo? Deus revela o seu amor. Deus revela a sua paternidade. Deus revela a sua fidelidade. Deus revela a sua pureza. Deus revela o seu coração. O que mais que Deus revela? Deus revela a sua justiça. Deus revela os seus métodos de executar a justiça através dos seus juízos. Deus, ele
ele se dá a entender em um monte de coisas que, se nós não dedicarmos o nosso tempo para pensar sobre isso, Deus vai eternamente ser uma fumacinha na nossa cabeça. O máximo que ele vai ser é um fantasminha camarada. O máximo que Deus vai ser é uma coisa meio que de luz, que quando a gente fecha o olho, a gente não consegue definir o que é. Mas se nós gastarmos o nosso tempo para pensar a respeito dos atributos que ele revela sobre ele mesmo, quem ele é se torna mais visível. Nós podemos conhecer Deus através das Escrituras, né? Os profetas revelam quem Deus é, mas nós podemos conhecer quem Deus é através de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em Jesus, nas Escrituras, nós podemos ter mais compreensão sobre quem Deus é. Enfim, esse não é o meu assunto. O meu assunto é só provocar em você a questão: quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quando eu penso sobre Deus, o que vem na minha cabeça? Qual é a primeira ideia que vem no meu coração quando eu penso sobre Deus? E esse é o objetivo da nossa jornada. Ser um povo que conhece Deus. Não ser um povo que está no meio de uma muvuca, caminhando junto, porque, né, é legal o movimento, mas eu tenho compreensão, ou eu estou crescendo na compreensão, na revelação, no conhecimento de quem Ele é. O maior benefício, um dos maiores benefícios do conhecimento de Deus é ter paz consigo mesmo, porque o que você pensa a respeito de Deus revela o que você pensa sobre você e como você administra a sua vida. Então, se você tem mais compreensão sobre quem Deus é, você não fica tão preocupado com quem vai ser o presidente. Se você tem mais compreensão sobre quem Deus é, você não fica tão preocupado se o salário vai cair ou não. Se você tem mais compreensão sobre quem Deus é, você não fica preocupado se você vai vestir ou não vestir, porque você sabe como Ele trata os lírios, você sabe como Ele trata os passarinhos. Então, ter mais compreensão sobre quem Deus é faz com que você viva em mais paz, mais segurança, mais tranquilidade. Simplesmente pelo fato de você saber mais sobre quem Ele é. E a segurança disso é que você não fica lidando com uma ideia de Deus. Uma ideia de Deus. Sabe qual é o problema de se lidar com uma ideia de Deus? Que, como eu falei anteriormente, muitas vezes nós projetamos em Deus as nossas figuras de autoridade, os nossos pais, nossa mãe, ou alguém responsável sobre nós. Geralmente a gente projeta nele esse tipo de figura. E não sei se você lembra, quando você era pequeno, mas era muito legal fazer coisas escondido. E quando alguém te descobria, te pegava, aí o negócio ficava complicado. Era muito legal você fazer o que você quisesse fazer, mas era muito ruim ser pego. E muitas vezes a gente fazia até mesmo coisas erradas escondidas. O problema é que quando aquilo vinha à tona, aquilo não gerava em nós arrependimento. Aquilo gerava em nós vergonha. E a vergonha faz com que a gente fique ainda pior com as coisas erradas que a gente faz. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando nós entendemos quem Deus é, nós não precisamos ser pegos. Nós podemos correr para Ele com confiança de que Ele é um bom Pai. Nós não precisamos nos esconder, porque nós sabemos que Ele é luz. E nele não existe treva alguma.
Nós não fugimos de Deus e nos escondemos, mas nós corremos para Deus e nos confessamos. Isso muda absolutamente tudo. Por que as pessoas, elas relutam em reconhecer os seus hábitos ruins como pecado? Porque elas querem conforto de continuar vivendo com aquilo sem o desafio de ser transformado. E aí, então, ela chama de problema, ela chama de dificuldade, ela chama de qualquer coisa menos de pecado, porque problema e dificuldade a gente resolve com força de vontade. Pecado a gente resolve com confissão, libertação, arrependimento. É diferente. A gente precisa incluir Deus para que isso possa operar em nós. Mas se nós não temos a visão clara a respeito de quem Ele é, se nós não temos conhecimento de Deus, conhecimento a respeito do seu caráter, nós vamos viver uma eterna fuga e uma eterna vontade de ficar encoberto. O conhecimento de Deus faz com que a gente possa ter confiança para nos aproximar dEle. Não ter conhecimento de Deus faz com que a gente continue nos escondendo e tentando fingir que está tudo bem. Tentando chamar as nossas questões de qualquer outro nome, em vez de correr para Deus para nos arrepender e confessar. Essa é a finalidade de se estudar o conhecimento de Deus. Sabe, essa é uma jornada que pode trazer empolgação, excitação para o seu coração, pode trazer euforia para você. Quando você descobre algo novo a respeito de quem Deus é, isso faz o seu coração acelerar. É muito legal. Ao mesmo tempo, conhecer mais sobre quem Deus é pode gerar no seu coração temor. Cara, eu não vou mais fazer isso. Eu sei o que Deus pensa a respeito disso. É sério. Se a gente soubesse o que Deus pensa a respeito das coisas que a gente faz, isso mudaria tudo. Por exemplo, uma pessoa, ela não entende que é um problema cuidar da sua sexualidade. E aí, então, ela tem múltiplas experiências sexuais, mesmo solteiro ou mesmo casado. Se a gente soubesse o que Deus pensa a respeito disso, por exemplo, ele fala que quando alguém se envolve com alguém que não é o seu cônjuge, essa pessoa está fazendo um laço com a morte. A gente não pensa nisso quando a gente está com o coração tentado a ter uma experiência sexual fora da nossa possibilidade. A gente não imagina essas coisas. A gente não imagina quais eram as consequências da lei de Deus ou da severidade como Deus tratava, por exemplo, a sexualidade. Se alguém fosse pego tendo uma experiência sexual fora do casamento, sabe o que acontecia com essa pessoa? Todo mundo ia levar ele pela mão lá para o lado de fora do muro da cidade. Todo mundo ia pegar uma pedra e todo mundo ia atacar a pedra até o cara morrer. A gente pensa assim, nossa, mas isso é tão demodê, isso é tão lei, né? Não. Se você não reparou, mas é isso exatamente o que acontece com uma pessoa que hoje ainda pratica esse tipo de coisa. Ela é apedrejada, não literalmente, porque hoje as palavras têm tanto poder como uma pedrada. E essa pessoa, ela é exposta, né, aos olhos da sociedade, a ser julgado e apedrejado conforme a opinião de qualquer um. Só mudou a literalicidade, mas o princípio é o mesmo. A pessoa tem a sua vida destruída, literalmente apedrejada.
Mas esse é apenas um princípio, ou um valor que nós precisamos construir na nossa cabeça com o conhecimento de Deus, conhecimento da santidade de Deus. A gente poderia falar de vários outros valores ou princípios, mas o foco vai ser no atributo que ele revela. E todo atributo que ele revela é um convite para nós sermos transformados à sua imagem. Não é tipo, eu vou passar para vocês agora um conjunto de regras do que pode e o que não pode fazer. Não, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte: nós vamos conhecer Deus. E conhecer Deus vai transformar a sua vida para sempre. Amém? Tudo bem? Esse é o meu desafio para a gente nos próximos meses. E eu queria convidar você a fechar o seu olho no seu lugar. Se você puder abrir o seu coração também. Pai, eis-nos aqui na Tua presença. Nós te pedimos que o Senhor aumente nas nossas vidas, nos nossos corações, o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Como Ele é? Quais são os atributos que Ele tem, que são disponíveis para que eu possa entender? Eu peço que nessa hora o Senhor unja os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver. Que o Senhor toque no nosso homem interior, para que os nossos olhos possam ser abertos nessa hora, para que nós possamos compreender mais a respeito de Ti. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelos atributos que você permite que a gente olhe para você. Obrigado porque nós podemos olhar para o Teu trono e nós podemos ver que Ele está firmado em justiça e equidade. Obrigado porque você se assenta sobre os louvores espontâneos do Seu povo. Obrigado porque nós podemos olhar para o Seu trono e ver que Ele é branco, que Ele é puro. Muito obrigado que nós podemos olhar para o Seu trono e ver que você quer compartilhar Ele conosco. Que nós podemos nos assentar contigo onde você está. Obrigado porque nós podemos olhar para Suas mãos e ver que delas fluem bênção e vida para nós. Provisão, cuidado, amor, carinho, afeto. Ver que mesmo elas furadas, ainda assim elas revelam o Teu amor. Obrigado porque nós podemos olhar para Suas mãos e entender a grandiosidade da Sua entrega por nós. Obrigado que nós podemos olhar para a Tua face e ver que ela resplandece como o sol no meio-dia. Ver que o Seu semblante ilumina quem nós somos. Que o Senhor faz resplandecer sobre nós a luz da Tua face. Que nós não precisamos mais andar em trevas, mas nós podemos, ao olhar para a Tua face, receber luz para a nossa própria vida. Obrigado porque nós podemos olhar para as Tuas vestes. Nós podemos ver elas brancas, puras. Podemos ver que você é um sacerdote favorável a nós, vestido com um cinturão de ouro. Nós podemos olhar para Suas vestes e elas estão ainda sujas de sangue. Como você é comprometido conosco, Jesus. Como você é comprometido com a nossa história. Obrigado porque nós podemos olhar para o Teu coração e ver que ele é uma fornalha ardente. Nós podemos ver o Deus do coração em chamas. Fogo saindo pelos Seus olhos, revelando o fogo e a glória do Teu coração. Obrigado porque nós podemos olhar para o Teu coração e experimentar a paternidade que nós não tivemos, o afeto que nós não tivemos. Obrigado porque nós podemos olhar para o Teu coração e conhecer um Deus que quer que eu me envolva com a Sua história. Tem um espaço para mim na Tua história. Tem um espaço reservado para mim no Teu coração.
Obrigado porque o Senhor tem o seu nome, tem o meu nome escrito na tua própria mão. Obrigado porque o Senhor escreveu o meu nome na sua mão. Ninguém pode me arrancar da tua mão. Ninguém pode me tirar da tua mão. Nada pode me separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez. Nada pode me tirar da tua mão. Eu estou escrito na tua mão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a tua mente. Nós podemos compreender os teus planos. Saber que no futuro que o Senhor sonha, nós estamos lá também. E no passado, onde nada existia, eu já estava na tua ideia. Eu já fazia parte do seu desejo. Eu já fazia parte dos seus pensamentos. Obrigado porque eu posso olhar para a mente de Deus. Os sábios não são quem te dão conselho, mas eu tenho a mente de Cristo. E eu posso pensar na mesma linha de raciocínio que você. Obrigado porque na sua cabeça eu posso ver coroas. Tanto uma coroa de espinhos, quanto uma coroa de glória. Tu és exaltado, Jesus. A sua morte te faz rei. O teu sacrifício me dá vida. O seu reinado é eterno. O seu reino é inabalável. Tu és o rei das nações. Tu és o rei da minha vida. Obrigado porque eu posso olhar para você e entender mais a respeito de mim mesmo. Porque eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Porque eu era órfão e agora eu posso ser filho. Porque eu era imoral e agora eu posso ser restaurado. Eu era estranho e agora eu sou família. Obrigado porque eu posso olhar para a tua mesa e ver que existe um lugar para mim. Existe pão, existe vinho, existe um anel para ser colocado no meu dedo, existe uma sandália para ser colocada no meu pé, existe uma roupa de muitas cores que o Senhor deseja colocar nas minhas costas. Obrigado porque eu posso olhar para a tua mesa e eu vejo o povo de toda tribo, língua, nação sentada, esperando para ceiar, esperando para comer. Obrigado porque eu posso olhar para o teu trono e eu posso ver a glória e a majestade do lugar a partir do qual você governa todas as coisas. Jesus, tu és maravilhoso. E eu oro para que o Senhor libere sobre nós o conhecimento de Deus. Enche esse lugar com o conhecimento de Deus. Enche a minha vida com o conhecimento de Deus. Enche a minha mente com o conhecimento de Deus. Eu quero saber quem tu és. Eu quero ver como tu és. Eu quero entender sobre ti. Eu não quero que você seja um Deus de quem eu ouvi falar. Eu quero te conhecer. Eu quero ver-te. Eu quero contemplar-te. Eu quero ir mais perto do lugar onde você está agora. Eu quero passar a fumaça. Eu quero passar a nuvem escura. Eu quero entrar mais próximo. Eu quero ir dentro do redemoinho. E eu quero ver aquele que está sentado no trono. Eu quero contemplar aquele que está vestido de glória, vestido de majestade, aquele que pega o céu e se cobre. Não existe ninguém igual a ti, Jesus. Mas eu quero saber quem tu és. Não existe nada que se compare a você. Nem outro ser no céu, na terra, nem debaixo da terra que se compare a ti. Mas eu quero conhecer quem tu és. Dá-me olhos para ver agora. Dá-me ouvidos para ouvir agora. Dá-me um coração que deseja. Eu quero o conhecimento de Deus. Eu quero o conhecimento de Deus. Eu anseio pelo conhecimento de Deus. Mais do que o ouro, mais do que a prata. Mais do que o ouro, mais do que a prata, eu vou te buscar. Eu vou te buscar mais do que tudo. Eu vou te achar, eu vou te encontrar. Eu vou ser achado por ti.
Quero olhar nos seus olhos, me jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Quero olhar nos seus olhos, me jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Quero olhar nos seus olhos, me jogar em teus braços. Tu és impressionante, Jesus. Tu és lindo, Tu és lindo, glorioso, majestoso. tu és lindo. Quero olhar nos seus olhos, Deixa eu ver como Tu me és. jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Não há outro como tu, não há outro como tu, Igual a Ti. não há outro como tu. Não há outro igual a És Ti. maravilhoso. És Deus Todo-Poderoso, cercado de glória e de majestade. Todos tremem no Seu santo templo. Todos tremem no Seu santo templo. Todos declaram a Sua santidade. Todos queimam ao redor do Teu trono. Não há ninguém igual a Ti. Ninguém causa o que Você gera. Ninguém pode causar em mim o que só Você pode fazer. Ninguém faz o meu coração sentir o que eu sinto. Ninguém faz a minha boca se abrir. Ninguém faz os meus olhos se fecharem assim. Ninguém faz eu me levantar as minhas mãos assim. Ninguém é igual a Ti.
jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Quero olhar nos teus olhos e jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Quero olhar em teus olhos e jogar em teus braços. Tu és lindo, tu és lindo. Não há outro como tu, não há outro como tu, és maravilhoso. Não há outro como tu, O assunto da majestade e da glória de Deus. A nossa única resposta possível é adorar. A nossa resposta, a única resposta possível é falar: eu ainda não entendo, mas eu quero mais, eu quero entender mais. Eu não sei, eu não conheço os seus caminhos, mas eu vou atrás de ti. Eu vou atrás de ti. Deus, eu oro para que o Senhor libere sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa igreja, uma fome e sede nova. Renova em nós fome e sede por ti. Renova em nós desejo pelo conhecimento de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor nos livre de entrar na mesmice, de achar que a gente já chegou em algum lugar, de se sentir confiante. A nossa jornada apenas começou. A nossa jornada apenas começou. Nossa jornada apenas começou. Se a sua jornada ainda não começou com Deus, hoje é uma ótima oportunidade para que a sua jornada comece. Nós queremos orar para que, onde quer que você esteja, essa força, esse desejo dentro do seu coração de querer entender Deus, é porque Deus colocou a imagem dele em você. E enquanto você não olhar para ele, você não vai saber quem você é. Se você deseja entrar na jornada do conhecimento de Deus, não para só adquirir entendimento, mas para experimentar quem Deus é. Deus não é algo que a gente domina com a mente, mas é algo que a gente experimenta com o coração, com a alma, com o corpo, com as nossas emoções. Queria te convidar, se você deseja entrar nessa jornada do conhecimento de Deus também, procura alguém da nossa comunidade hoje. Fala com alguém: eu quero entrar nesse caminho. Eu preciso amadurecer nisso, eu preciso crescer nisso. Eu sei que Deus vai nos liderar nesses meses. Enquanto aparentemente a gente não tem a estabilidade nem de lugar, mas o conhecimento de Deus é a nossa segurança. Sabe, nós não estamos perdidos. Nós não temos medo. Nós não estamos preocupados. Nós temos Deus, nós temos tudo que a gente precisa. Deus vai liderar a gente bem. Deus vai cuidar da gente bem. Amém? Amém. Se você puder botar a mão na pessoa do seu lado e orar por ela. Vamos orar juntos. Senhor, abençoa meu irmão. Abençoa esse desconhecido perto de mim, ou esse amado aqui perto de mim, para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus juntos. Senhor, eu oro para que o Senhor libere uma fome coletiva, um desejo entre nós, que a gente se ajude. Faz algo poderoso em nós.
Faz algo poderoso nessa igreja. Faz algo poderoso nessa igreja. Senhor, nós não queremos ser um povo qualquer. Nós queremos ser um povo do conhecimento de Deus. Do conhecimento da santidade de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós rompemos agora com a mornidão. Rompemos agora com a falta de entusiasmo. Rompemos agora com a tristeza e a depressão. Rompemos agora com as ameaças e medo do inimigo no nosso coração. Nós somos o povo do conhecimento de Deus. Nós somos o povo que revela quem Deus é. Nós não estamos em instabilidade. A nossa vida está ancorada em Deus. Tu és a nossa âncora. Tu és o nosso norte. Tu és a nossa direção. A tua palavra sopra e nós vamos juntos. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos do Espírito. Somos gerados por Ti, feitos por Ti. Em nome de Jesus. Remove de nós toda a apatia, todo desejo de desistir, todo desânimo, toda frieza no coração. Sai agora em nome de Jesus. Toda apatia sai agora em nome de Jesus. Todo desânimo sai agora em nome de Jesus. Toda mesmice sai agora das nossas vidas em nome de Jesus. Existe mais, existe mais. Existe muito mais para se ver. Existe muito mais para se conhecer. Existe muito mais para se experimentar. Deus é incrível. Deus é surpreendente. Deus é impressionante. A sua glória está cobrindo toda a terra. As orlas do seu vestido enchem a sua casa. Ele é majestoso. Todos no seu tempo